2 Timóteo, versículo 14. Recorda estas coisas, advertindo de modo solene a todos, diante de Deus, que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita também as conversas vazias e profanas, pois os que as praticam progredirão em impiedade. Evita também as conversas vazias, e a palavra deles corrói como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo a fé de alguns. Mesmo assim, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Tendo este selo, o Senhor conhece os seus. Aparta-te da injustiça, todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há apenas utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns com finalidade honrosa, outros para fins desonrosos. Portanto, se alguém se purifica dessas coisas, será utensílio para a honra, santificado, útil ao possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, pois, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que invocam o Senhor com um coração puro. Evita controvérsias insensatas e absurdas, pois sabes que só geram brigas. Pois o servo do Senhor não deve contender, mas ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, esperando que Deus lhe conceda o arrependimento para o pleno conhecimento da verdade, mas também a volta à sobriedade e ao livramento dos laços do diabo, que os aprisionou para cumprirem a sua vontade. Capítulo 3. Sabe isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, insensatos, cheios de orgulho, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Separa-te também destes, foge destes, porque destes são os que entram sorrateiramente nas casas e conseguem enganar as mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, sendo conduzidas por muitos desejos, e que estão sempre aprendendo, mas jamais podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de mente depravada com relação à fé. Todavia, não irão longe, porque a insensatez deles será evidente a todos, como aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, conduta, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança.
bem como as minhas perseguições e os meus sofrimentos que me ocorreram em Antioquia, e Icônio e Listra. Quantas perseguições tenho suportado, entretanto, o Senhor me livrou de todas. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas os homens perversos, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que tivesse certeza, sabendo de quem o aprendeste, e que desde criança sabes as sagradas escrituras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instituição da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Exorto-te solenemente diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino. Prega a palavra, insiste, quer seja no tempo oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a doutrina sadia, mas como que tem sentido coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres segundo os vossos próprios desejos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre plenamente o teu ministério. Eu estou sendo já oferecido como sacrifício e libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está sendo reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Preste atenção aqui nesse longo texto que lemos. Meus amigos, nós estamos vivendo um tempo complicado. O tempo que a gente está vivendo hoje é complicado. O que me levou a gente a refletir sobre isso hoje? Alguns fatos que ocorreram, ou não sei se ocorreram a semana passada, ou se somente eu fiquei sabendo a semana passada. O primeiro fato: um pastor de jovem, top, disse o seguinte. O Billy Graham falou assim, gente, ó. Billy Graham, vocês, como é o seu ministério? Ele falou assim, ó. Eu fiz alguns votos com Deus no meu ministério. Eu falei com Deus que eu jamais falaria mal do ministério de alguém. Eu jamais falaria mal do ministério de alguém. Eu nunca vou andar sozinho com uma mulher no carro. E assim sucessivamente. Bom, eu não sou o Billy Graham, né? Como vocês podem ver. Só que eu também não gosto de falar mal do ministério de alguém. Só que a Bíblia nos ensina nós julgarmos a profecia. O que é isso, gente? É eu separar a pessoa. Eu não sei o que a pessoa tem com Deus. Eu julgo o que ela disse, o que ela falou. Então não preciso nem citar o nome da pessoa. Somente para o nosso aprendizado aqui, a gente vai dizer o que ela disse. Então um pastor, cuja igreja, que eu fui pesquisá-lo antes de falar isso com vocês, a igreja dele é cheia, top, cheia de jovem, lotada, bonita, tem um piano maravilhoso, muito boa. Só que ele falou a seguinte coisa:
Nesse momento, eu não me sinto inferior a Deus. Preste atenção. Vou repetir. É chocante, né? Nesse momento, eu não me sinto inferior a Deus. Eu me sinto igual a Deus. Por quê? Eu sou justificado. Então, eu estou no mesmo pé de igualdade que Deus. Me sinto igual a Deus, não me sinto inferior. Ora, o que aconteceu com o texto de João? Quando ele fala assim: é importante que o Senhor cresça e eu diminua. O que acontece com a nossa própria consciência e alma e espírito, que quando nos aproximamos de Jesus, ou do Espírito de Jesus, ou nos aproximamos da verdade, nós nos sentimos pequenos diante da magnitude do Senhor. E o que me chamou a atenção é que essas pessoas são muito seguidas em redes sociais. As pessoas são seguidas até por pessoas que não são evangélicas famosas, ou que não professam a mesma fé, mas que gostam de ouvir aquela mensagem. E quase sempre a mensagem é uma mensagem centralizadora no nosso bem mais rápido. Houve uma experiência. A experiência é a seguinte, gente. Foram marshmallows, mas vamos falar como se fosse pro Kleber Burger King, certo? Pra Estherzinha também, Burger King. Pro Thiago Pizza, iFood. Sabe o que fizeram, Carlinhos? Vamos colocar como brigadeiro essa experiência. Eles pegaram um punhado de crianças e falaram assim, ó: vocês podem ganhar 2 brigadeiros agora, ou vocês podem ganhar 6 brigadeiros amanhã. O que vocês preferem? Eu posso te dar 2 brigadeiros agora, ou posso te dar 6 brigadeiros amanhã. O que você prefere? Amanhã? 6 amanhã ou 2 agora? 6 amanhã, muito bem. As crianças que preferiram a coisa imediata, o brigadeiro de agora, mais tarde, que é uma experiência longa, ela se concluiu essa pesquisa. Elas se mostraram que se deram melhor na vida. Quem conseguiu esperar os brigadeiros para o outro dia, significa que teve uma vida um pouco mais centrada. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente prefere coisas imediatas. A gente não está muito disposto a entrar em processos. E vida com Deus é processos. Não há nada que seja imediato, a menos que seja pela vontade do Senhor. A vida com Deus, Ele é. Então esses pastores, eles falam coisas de Deus, falam coisas de amor, mas as suas mensagens são quase sempre centralizadas no bem-estar emocional imediato da pessoa. Então o que acontece, gente? Eu gosto de ouvir isso. Não é legal? Vamos supor que eu chegue aqui e falo assim, ó: Esther, não importa o que vai acontecer na sua vida, você será uma vencedora. Sempre você será uma vencedora. Sabe por quê? Porque Deus está com você. Esther, só o fato de Deus estar com você já significa que você será uma vencedora. Esther, Deus é maior do que qualquer coisa. Não há nada que possa derrotar Deus, e você está com Deus. Então todos os seus problemas cairão por terra, porque eles são menores que o seu Deus. É gostoso de ouvir? É mentira o que eu falei? Não é mentira o que eu falei. É muito bom de ouvir e dar uma massageadinha no ego, certo? Beleza. E isso foi vindo. Isso, gente, vai se desdobrando até o ponto do cara falar assim, para outra pessoa se sentir bem: eu não me sinto inferior a Deus. Agora eu não me sinto inferior a Jesus. Você, Kennedy, agora é com você o papo, rapaz. Sabe o que vai acontecer com você?
você vai jogar na NBA. Tudo o que você colocar na sua cabeça, tudo o que você focar, estando com Jesus, você irá alcançar. É mentira? Não. É verdade, não é? Acontece que nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente quer ouvir e com aquilo que a gente precisa ouvir. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. É sério. O outro, esse era coach. Eu coloquei até no grupo do pessoal que está pregando. Ele falou um palavrão no altar. Palavrão mesmo. Daqueles. Entendeu? Ah, meu. O povo aí não fica te criticando. Então, ele disse um palavrão. E, por último, o famigerado e tão comentado e tão combatido filme de Natal do Porta dos Fundos, não é verdade? Então, o que acontece? Esses caras estão zombando de Deus. Esses caras estão fazendo algo com Deus que está escrito na Bíblia. Não se engane. De Deus não se zomba. Se você tocar em Deus, se essa porcaria que você está fazendo aqui exalar um cheiro ruim e Deus inalar, não vai dar bom. Nunca deu na história. Toda vez que Deus sentiu a podridão do ser humano, o ser humano pagou um preço muito alto, muito caro. Entendeu? E no meu ponto de vista, essas pessoas, elas estão perto de exalar esse cheiro. Eu não posso julgar para falar que eu não sou Deus, para saber o tanto de fedor e de cheiro ruim que já exalou. Mas, se beber, não sei. Eita. Se beber não sei, fez uma paródia com se beber não case. E agora dessa vez eles foram mais longe. Eles falaram que Jesus era homossexual, que lá na tentação de Jesus ele caiu com o diabo. Entenderam? Então é uma coisa muito séria. Uma coisa muito, muito séria. E que deu uma revolução no meio gospel esse mês, não foi? É abaixo assinado, até eu assinei abaixo assinado também. Que lição podemos aprender disso, irmãos? Primeira lição: acorde, Jesus está voltando. Primeira lição: não é o pastor que você vai desagradar. Não é a igreja. Não são os irmãos. Meus irmãos, se vocês não acordarem, vocês podem ir para o inferno. O inferno é um lugar. Imagine um lugar que não tem porta. Que não tem como você entrar ou sair. Que não tem como ninguém ouvir os seus gritos. Que é só. É completamente diferente dos seriados que, aliás, são inspirados por ele, para você ficar pensando que o inferno é uma coisa legal. Não é. Na Bíblia diz que o inferno é um lugar apenas de choro e ranger de dentes. Sabe o que é ranger de dentes? É só aqui. É só isso. Você olhar para um lugar para a eternidade que não tem porta. Não pense que você vai ficar trocando ideia com seus truta que foi junto. Eu já pensei isso uma vez, sabia? Meu, o que você tá fazendo? Amigo! O que você está fazendo aqui? Não tá. É um lugar de agonia. E uma agonia produzida por Deus. Mas às vezes uma agonia produzida por um ser humano já é bem ruim. Você imagine uma agonia produzida por Deus que faz tudo perfeito. Uma agonia produzida por Deus. E eterno. Acabou. Não tem mais chance.
Pastor, está falando o evangelho do medo? Não, estou falando o evangelho da verdade. É isso, gente. É exatamente isso. Você tem que saber que Jesus é bom. Nós temos que saber que é tudo legal. Nós temos que saber que é tudo maravilhoso. Mas nós temos que saber que existe o inferno. Nós temos que saber que a nossa vida aqui é um pequeno espaço da eternidade. Você está vivendo a menor parte da sua vida agora enquanto você está vivo. A maior parte é a eternidade. E aí, o Paulo falou assim para o Timóteo: Timóteo, jovem Timóteo, vem aqui que eu vou te dar uns conselhos, rapaz. Está dando a minha hora já de morrer. Estava perto da morte, ele estava na cadeia. Um senhor, maior líder cristão de todos os tempos. Não vai haver outro Paulo. Igual pro futebol, o Romário, né? Ou o Pelé, né? Pro futebol não vai haver outro. Ele falou assim: senta aqui, eu vou te dar alguns conselhos. Jovem, deixa eu te falar uma coisa. Vai haver um tempo. Olha, cara, é muito perfeita a Bíblia. Vai haver um tempo que ninguém vai ligar para ninguém. Ninguém vai querer saber, nos últimos tempos, ninguém vai querer saber de ninguém. O homem vai querer saber só de si. O homem vai querer saber só do seu bem-estar. O homem não vai querer saber de nada, de ninguém. O homem vai querer saber das suas delícias. O homem só vai querer saber se ele está bem ou se ninguém mais está bem. Vai chegar um tempo que não vão respeitar mais os pais. Vai chegar um tempo que as pessoas vão ter cada um a sua verdade. E vão querer que tudo se exploda. Jovem, o que você tem que fazer nesse tempo, jovem Timóteo, quando chegar esse tempo, o que você deve fazer? Pregue a palavra. Pregue a palavra. Exorte. Console. Mas pregue a palavra. Maneje bem a palavra. Sabe como é isso aí de manejar bem? Ali tem um termo grego que é como se um açougueiro cortasse o pedaço certo da carne, assim, ó. Já viram o açougueiro pegando aquela carne que levam toda e tirando maminha, picanha, não sei o quê? O cara é muito bom em fazer, não é? É isso. O termo grego que tem para manejar bem a palavra é isso. Você cortar no certinho assim, ó, o pedaço para oferecer. E olha o que foi que ele disse: ainda haverá um tempo em que as pessoas procurarão pregadores que as agradem. Rapaz, se não é para nós sair daqui e se converter agora, acaba. Haverá um tempo, está aqui, irmãos. Eu não estou inventando. Está aqui no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Pois haverá um tempo em que não suportarão a doutrina sadia, mas como que sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres segundo os seus próprios desejos. Não é isso que está acontecendo? Vou ali porque o cara ali não me confronta. Eu vou ali porque ali é mais legal. Meu irmão, acorda, porque você pode estar indo para o inferno. Você não sabe o dia da sua morte. Você não sabe. Olha aí o Gugu liberado. Eu vou fazer. Outra pessoa caiu e morreu, viu? E agora? E agora? Se o Gugu não estiver salvo, tomara que esteja. Quem sou eu para julgar isso? Isso você não deve julgar. Mas se ele não estiver salvo, cara, e aí? Vai valer a pena? Tudo.
Vai chegar um dia em que as pessoas procurarão pregadores, mestres, que agradarão o seu próprio ego. Quer uma dica do bobão aqui? Quando você vê que o seu ego está ficando muito inflado, corre. Porque ali naquele texto ele está falando que a palavra tem que exortar, consertar, edificar, confrontar. O evangelho não serve para você ser amaciado, meu irmão. O evangelho serve para que nós melhoremos e começamos a viver o melhor de Deus aqui nessa terra e depois irmos para o céu. O melhor de Deus nessa terra para você pode ser guerra com todos os seus amigos, guerra até com gente da sua família, mas a certeza de que você está vivendo a vontade de Deus. Isso não tem preço, isso não tem valor que pague. Isso não tem valor. Isso faz você fazer qualquer coisa. Você não precisa de uma promessa de Deus falando: se você fizer isso, eu vou te dar isso, ou eu vou fazer aquilo. Não. Quando você, meu irmão, tiver uma experiência com Deus, você vai saber que Deus te basta. Somente Deus dentro de você te basta. Isso te basta. Você fala: meu Deus, o que é isso? Eu não preciso de mais nada. Se o Senhor não me der mais nada, eu ficarei feliz. Caso contrário, você é apenas uma dessas pessoas que estão procurando mestres para me agradar, para me falar as coisas que eu quero, falar as coisas que eu acho que eu preciso. Quer que eu fale uma coisa, irmãos? A igreja não é um lugar para você sair daqui achando que você é o maior guerreiro de todos os tempos. A igreja é um lugar para você sair daqui sabendo que você não é nada, sabendo que eu não sou nada, e que você precisa da melhor coisa de todos os tempos, que é Deus. A igreja é um lugar para você olhar para mim e ver que eu tenho defeitos. Eu olhar para o Agostinho e ver que o Agostinho também tem defeitos. Eu olhar para o Bernardo, para o Ronaldo e ver que esses irmãos têm defeitos. Mas apesar disso, Deus nos amou. E apesar disso, dos nossos defeitos, Deus trabalha em nós e através de nós. Verdadeiramente. O meu Deus não é placebo. Você não está numa igreja que adora um Deus que é placebo, que vai passar a mão na sua feridinha e passar mertiolate na sua feridinha. Você está numa igreja onde nós adoramos um Deus vivo e que nós somos servo desse Deus vivo. Nós fazemos aquilo que Ele manda, que Ele quer. Nós estamos na posição que Ele nos deseja. E aí, irmãos, pensando nisso, eu lembrei de um outro episódio que houve no meio cristão. Faz um tempo esse, não sei se vocês vão lembrar. Teve um cantor que ele disse assim, ó: todos os cantores mano, olha o que o cara falou. Vocês não sabem, né, Clebão? Eu vou se juntar, o cara falou isso. Se juntar todos os cantores, eu bato em todos. Ele falou. Ele fez até com a cabeça: olha, eu bato em todos. É igual bater em bêbado. Deus me deu uma voz que não deu para ninguém. O que aconteceu com esse cara, mano? Ele é louco. Ele filmou, ele gravou isso. Sabe o que é isso, irmãos? É o ego inflado. É muito elogio.
É muito, nossa, meu, que top. Nunca vi um DVD desse na minha vida. Nunca vi não sei o quê. O cara foi, o cara foi achando que ele podia falar o que ele bem entendesse. Aí ele não leu a Bíblia. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E nesse texto aqui, está dizendo assim, ó. Sabe essas pessoas que praticam essas coisas? Elas vão se... Igual gangrena vai se comendo a pele, elas vão se destruir sozinha por aqueles que elas próprias plantam, elas vão colher. E foi o que aconteceu com esse cantor também. Só que a mensagem não é essa. Eu não falei a mensagem ainda para vocês, eu vou falar agora. Aí esse cara fez isso, fez essa bobagem, certo? Eu vi a comunidade evangélica inteira de músicos, de cantores, ó, descendo a lenha. Não, meu, tem um vídeo tão engraçado de um cara que é produtor, meu, que ele chama até o cara de satanista. Olha isso aqui, ó. Isso aqui que você tá fazendo, eu sei o que é, viu? Desse disco, viu? Eu vi uma postura de um cara, porque quando é uma coisa boa a gente cita o nome, o Leonardo Gonçalves. O Leonardo Gonçalves também enxugou a língua. Só que no outro dia ele falou assim, olha, irmãos, no outro dia, ele fez isso num dia, no outro dia ele falou assim, ó, eu tô pensando aqui, o que o irmão fez tá errado. Só que sabe por que todo mundo tá nervoso? Porque tocou o nosso ego, feriu o nosso ego. E aí, a gente, ou seja, nós estamos tão errados quanto ele. Eu falei, eita, esse aí é crente. Porta dos Fundos. O rapaz que falou bobagem. Mas eu não acredito até que ele tem uma boa intenção. Tudo que tem acontecido no mundo evangélico, que suscita abaixo-assinados, que suscita um monte de coisas, é legítimo, irmão, e é bíblico. Nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam no nosso meio. Paulo falou, ó, quando tiver isso, olha aqui que ele falou aqui, ó, para Timóteo, quando tiver essas coisas, se afasta. Quando tiver, você tem que defender o evangelho, tudo bem. Mas a minha pergunta é a seguinte: será que nós defendemos com a mesma energia quando nós estamos no erro? Será que quando eu estou no erro, eu quero fazer um abaixo-assinado para falar, meu Deus, vamos lá, eu estou no erro, está tudo errado. Eu estou indo na igreja, estou fazendo isso. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. O ano passado, a igreja evangélica arrecadou 20 milhões de reais em suas arrecadações, toda a igreja evangélica brasileira. Sabe quanto foi que essa igreja evangélica brasileira gastou com missões? 1%. A minha pergunta é a seguinte: por que a gente não tem a mesma indignação de quando os de fora erram, de quando aqueles que não estão na nossa comunidade erram? Porque esse rigor não é com a gente mesmo também? Dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa religião e principalmente dentro de nós mesmos. Porque o nosso impulso é sempre julgar o próximo. É sempre falar, olha, a culpa é dele. Eu não tenho nada com isso. Eu não sei o quê. Se a Bíblia nos ensina o contrário. Examine, pois, o homem. Quem? Assim mesmo, cara. Olha para dentro de você. Tá certo? Tá combinando? Você tem vontade e sede pela palavra de Deus, como você tem vontade e sede por outras coisas. Se eu tirar de você, se eu tirar o seu celular de você, e se você ficar sem celular, por exemplo, um mês, você vai ficar tranquilo, de boa? E se você ficar sem orar um mês, sem vir à igreja um mês? Não estou falando... Estou olhando para você agora e falei, ih, caramba. Não é indireta não, mano, pelo amor de Deus. Sério, gente, que eu estou falando? Não é verdade isso que eu estou falando?
Pega um negócio que você gosta bastante, tira um mês. Beleza, aí você vai saber como você se sente. Agora a gente fica sem orar um mês, sem ler a Bíblia um mês, sem ir para a igreja um mês, sem perdoar um mês, sem perdoar um ano, sem perdoar 2 anos, sem perdoar 10 anos. Está errado. Isso tinha que suscitar tanta revolta dentro da gente, quando a gente vê outras pessoas que nem conhecem a Jesus. Um cara que fala uma bobagem, uma besteira, uma idiotice dessa de Jesus, não sabe nem quem ele é. Não conhece ele. Está achando que pode fazer piada com tudo, ainda para ganhar dinheiro. Não conhece ele, cara. Sabe o que aconteceu com as pessoas que blasfemaram com Jesus na cruz? Elas não conheciam Jesus. Se conhecessem, não colocavam ele na cruz. O que Jesus fez? Vocês lembram? Pai. O que ele falou? Qual foi a oração? E aí eu vou querer matar todo mundo? Jesus perdoou na cruz. E aí o cara faz uma... Eu vou querer matar todo mundo? Beleza. Eu tenho que fazer baixo-assinado, tenho que pedir para tirar de Netflix, não sei o quê. Tudo bem. Só que é o seguinte, gente. E os meus erros? Eu tenho essa mesma mão de ferro? Essa mesma veemência? A pessoa precisa ter uma experiência com Deus muito forte para ela assumir um erro dela. Sabe por quê? Ser humano nenhum faz isso. Só Deus constrange. Só o Espírito constrange. O Espírito te constrange de tal forma. A palavra, quando a palavra é de Deus, ela é genuína, ela te corta de tal forma que você se constrange. E aí você fala: eu tenho que confessar isso. Eu tenho que mudar de atitude. Eu não posso continuar fazendo a mesma coisa. Assim, gente, isso é evangelho. Quer que eu te falo? Tem um pregador famoso, eu já estou quase encerrando, chamado Jonathan Edwards. Ele tem uma pregação mais famosa ainda que ele, chamada Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando Jonathan Edwards pregou esse sermão, você sabe o que acontecia? O que aconteceu? As pessoas ficaram: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Você acha que aconteceu isso? Ou então pegou o violão: havia um homenzinho torto, é torto, ele é torto, ele é torto. Aconteceu isso? Será? Sabe o que acontecia? As pessoas pegavam as colunas da igreja, e o Jonathan Edwards pregando, se agarravam nas colunas da igreja, chorando, porque a impressão que elas tinham é que o chão ia abrir e elas iam cair direto para o inferno. Sério, cara, essa história é bem verdade. Eles ficavam agarrados. Jonathan Edwards pregando e chorando: não quero ir. Era assim. Essa geração produziu cristãos fortes. É por isso que estamos aqui até hoje, irmãos. Que as pessoas foram consoladas por Deus. Não por uma técnica, não por uma matéria, não por uma área da sua cabeça e não pelo seu ego. A consolação, quando ela vem de Deus, ela realmente acalma o pranto. Você fala: meu Deus, consolação vem junto com a exortação. Olha, eu vou te consolar, vem aqui, deita aqui no meu ombro. Mas está acontecendo isso por isso. Isso é evangelho. Isso é crescer na graça. Meus irmãos, por favor, não entrem nesse grupo. Não é no grupo que está seguindo esses irmãos que eu estou falando na internet, que eu sigo também. Entendeu? Não entrem no grupo que está na Bíblia. Haverá um tempo em que a sã doutrina e a palavra dará comichão aos ouvidos. Haverá um tempo em que a verdadeira palavra incomodará o ouvido. É isso que está escrito lá. Você não gostará de ouvir. Haverá um tempo que as pessoas não gostarão de ser confrontadas. Haverá um tempo em que as pessoas
por não suportar isso, elas vão procurar os mestres e elas formarão os mestres. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Você não está entendendo. Presta atenção aqui. Olha o que a Bíblia está falando. Como as pessoas formarão os mestres? Como assim? Você tem nível acadêmico para formar alguém, Manu? Não. E como que ela formará o mestre? Como? Eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham? Que é a pessoa formar os mestres? Elas formarão os mestres. Está aqui, ó. Um tempo que não suportarão a doutrina, como sentindo coceirando os ouvidos, ajuntarão mestres, segundo os seus próprios desejos. E recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão a fábulas. Sabe o que é fábula? Fábula é historinha. O que é ajuntar os mestres? Hein? O que vocês acham, gente? Vamos pensar no jeito moderno aí. Vai, vou dar uma dica para vocês. Vamos pensar um jeito moderno. Você vai fazer uma panela só para você ouvir o que você quer. Tá quente. Tá quente. Pode falar no microfone que essa merece. Seguir os grupos na internet, no WhatsApp. Qual que é o grupo que você tá, meu queridão? Quem você segue? Ajuntar mestres para si. Ajuntar aquilo que eu quero ouvir. Entendeu? Eu não sou um cara fundamentalista. Oi? Vários, né? As pessoas deixam de vir. As pessoas deixam de comer a receita que a Bíblia dá. Que a Bíblia fala para você: congregai-vos, vai para a igreja. Por que vai para a igreja? Muita gente não sabe um dos melhores motivos. Ah, porque a igreja é santa, não sei o quê. Não é nada disso. Apesar de ser. Calma. Vai para a igreja porque na igreja, vai ter gente muito diferente de você que não tem nada a ver com você. Na sua casa está a sua família. Gente que você ama, gente que tal, é uma coisa. Na igreja vai ter gente que você não suporta. E ali está o confronto. Ali está o crescimento. Um vai ser lixa do outro. Por isso você tem que ir para a igreja. Ali que você cresce. Ali que você aprende. Imagina pastor. Como que não é a vida de pastor? Pai do Senhor, igreja. É isso, cara. E o cara vai crescendo cada vez mais. Cada vez mais ele vai se parecendo com Cristo. Cada vez mais ele vai sendo confrontado. Cada vez mais ele vai crescendo. O Carlinhos usou um termo aqui numa das explicações dele que eu achei muito engraçado e vou adotar. O cara fica lotado da graça. Lotado da graça. O Carlinhos falou: o cara era lotado da graça. Eu falei: é isso mesmo, cara, lotado. Porque você vai se matando e morrendo a cada culto, a cada confronto. Você morre para você, nasce para Deus. Morre para você, nasce para Deus. Morre para você, nasce para Deus. Como é que você vai morrer para você se alguém chegar para você e falar: não precisa morrer, tá bom? O jeito que você está vivendo? Tá bom? Tá ótimo. E aí você não nasce para Deus. Só que vai chegar uma hora que a morte é inevitável. Você vai morrer para você. Fisicamente. E aí não vai ter como recuperar o tempo perdido. Irmãos, aqui ó. O cara falou assim: no final, eu combati o bom combate. Quer viver na flauta? Não é o cristianismo. O cristianismo é batalha desde que ele foi fundado. Batalha comigo mesmo, confronto comigo mesmo, batalha com os outros. Os outros me chamando de não sei o quê, e não sei quem. Ah, é fanático, é não sei o quê. Agora você leva só uns nomezinhos fanáticos. Na época de Jesus, os caras matavam. Ia atrás e matavam. O que está acontecendo, meu querido? Eu não estou suportando mais, pastor, a minha vida. Mas por que você não está suportando? Quem está atrás de você, meu, com um revólver para te matar?
Não, ninguém não, é porque acho que no mundo tem muita hipocrisia. E não tô. E você, meu amado, minha amada? Como você está se portando? Não, eu não estou fazendo nada para isso melhorar. Mas eu já quero que o mundo fique perfeito para mim. Imagina o pastor ouvindo uma história dessa. Falou, Jesus. Senta aqui, senta aqui, meu amor. Não é assim, não. Menino, toma juízo. Menino não é assim, não. Pastor, eu sempre caio nos mesmos problemas, nas mesmas coisas. Todo dia, eu caio na mesma coisa. Sabe por que você cai? Sabe por que você cai nas mesmas coisas? Porque a sua cabeça, ela tem... Agora eu vou usar um mindset. Sua cabeça, ela tem um gatilho, cara. Entendeu? Não tem mesmo, o pior que é verdade. Isso que eles falam é verdade. Sua cabeça tem um gatilho. E aí quando você passa por esse gatilho, se você não souber o que faz você cair nos mesmos problemas, você vai continuar caindo. Sempre. Todo dia. Entendeu? Só que aí Jesus veio e falou assim, ó, está consumado. Sabe o que é estar consumado? Ele quebrou todos os gatilhos. É aí que eu não concordo. Jesus já quebrou os gatilhos. Ele quebrou tudo. Ele falou, ó, estou com sede. Ele falou, ó, já cumpriu tudo. Ele falou, está consumado. Jesus é o sacerdote eficaz, o sumo